Bem-vindos a mais um Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é, como sabemos, Luís Miguel Henrique. Olá, Viva. Miguel, bem-vindo uma vez mais. Esta semana o tema deixa-me mais fora de pé, porque é mais voltado para o futebol do que propriamente para a economia pura e dura, e também é por isso que temos hoje dois especialistas connosco mais nesta área. O Miguel, que é um conhecedor pleno da área do desporto, e um regresso também a este videocast. Temos connosco o Pedro Brinca. Olá, Pedro, bem-vindo de Olá, novo. É docente da obrigado. Universidade Nova SBE e também diretor da área de especialização do desporto nessa mesma universidade. Arranca este fim de semana o Mundial de Futebol no Qatar. Também é por isso que este videocast é hoje mais fora de pé para mim. Além de ser um evento de massas para os amantes de desporto, sabemos bem, é também um evento que move milhões. E os países fazem tendencialmente imenso lobby para organizar este tipo de iniciativas. Começamos, se calhar, aqui pelo Pedro, pelo nosso convidado. Pedro, qual é que é, afinal, o verdadeiro impacto económico de um evento desta dimensão? Ele faz diferença para a economia de um país? Bem, para podermos responder a essa pergunta, temos que ter noção de tudo aquilo que está agarrado, entre aspas, a todo este projeto. No caso do Qatar, foi verdadeiramente um projeto encarnado não por uma federação, mas por um país, uma missão Para um de Estado? país, de governo, de Estado, em organizar isto e terá um efeito profundamente transformador do ponto de vista de infraestruturas, etc. Nós, quando olhamos para o valor global, são cerca de 220 mil milhões de euros. Estamos a falar de, nos últimos 12 anos de antecipação e de preparação para este Mundial, de cerca de 10% ao ano do PIB do Qatar investido Em infraestruturas, em falando. infraestruturas, na maioria infraestruturas, quer dizer, há 7 estádios que vão ser criados de raiz, um será renovado. Os gastos nessa ordem diretos até agora terão sido talvez 10 mil milhões, o que é um número muitíssimo pequeno comparado com os 220 mil milhões globais. Neste montante estão incluídos um novo metro, um novo aeroporto, uma nova cidade, autoestradas, capacidade hoteleira, tudo isto está incluído. Estamos a falar de projetos que realmente durante este tempo todo tiveram um impacto muito grande e um custo muito grande, não só financeiro, mas também de outra ordem, que falaremos mais à frente, creio. Relativamente ao futebol, poderá ter algum impacto. Foi criada a Aspire Academy, que é uma entidade que tem promovido o futebol nessa zona geográfica, com novos campos de futebol, criar quadros técnicos, desenvolver competências, potenciar a realização ou o melhoramento da competitividade de algumas ligas lá. Mas, no fundo, vamos ver o que é que vai ser daqui para a frente. Aquilo que me parece é que, do ponto de vista do investimento global, vai haver muita coisa que foi feito para agora, que vai ser difícil de rentabilizar depois. Estamos a falar de capacidade hoteleira, que vai ter um pico de 1,3 milhões de visitantes agora durante este mês e meio, mas quer dizer, após isto será difícil justificar toda essa capacidade hoteleira. Por exemplo, vamos falar de outras vertentes, mas fico-me por aqui para já. Aconteceu aqui com os estádios em Portugal quando foi do Euro, e muitos deles estão agora vazios. Miguel, porque é que este é um negócio que interessa assim tanto aos países? O Pedro já descreveu aqui o elevado montante de investimento que foi feito nos últimos anos. Há setores da economia que podem ser particularmente beneficiados por este tipo de eventos? A tua pergunta tem duas partes e eu vou à primeira, porque além daquilo que é tangível, e que são os números e aquela que é a parte, há aqui uma parte intangível que tem a ver com todo o place branding, tudo que tem a ver com a reputação e que o Qatar há muitos anos anda à procura de construir, até por uma questão de afirmação política regional. Teríamos que entrar aqui em questões religiosas até para perceber a rivalidade que existem com outros mercados, e que seja do ponto de vista político ou religioso, seja até do ponto de vista e parte do que aqui está feito, e a grande visão é tentar rivalizar nomeadamente com os Emirados Árabes, nomeadamente Abu Dhabi e com o Dubai, mas partem muito atrás e têm muito para percorrer para eventualmente serem um verdadeiro hub competitivo num conjunto de situações. Agora, mais do que tudo, o Qatar precisa de precisa de uma afirmação política global até para realmente se mostrar independente e como uma força completamente autónoma das potências regionais, particularmente da Arábia Saudita. Tirando esta parte intangível, que foi com certeza o grande motor, o grande drive motivacional para todo este gasto e toda esta infraestrutura que foi construída. Eu estive em Doha em 2019, a ver o final do Mundial de Clubes entre o Flamengo e o Liverpool, e pude constatar em loco exatamente isso.
não vai faltar, do ponto de vista de condições logísticas, não vai faltar rigorosamente nada a ninguém. Aquilo está extremamente bem preparado, bem organizado, o metro é brutal, chegas a qualquer lado com relativa facilidade, a nível de segurança é igual, os estádios são espetaculares, sem dúvida. Agora, depois há todo o comportamento. Eu trabalho há alguns anos naquela região e nós, europeus, vamos ter que, e os outros, e há, em conjunto de mercados, há pessoas que vão ter que se adaptar e perceber que as culturas não são exatamente as mesmas e não estamos numa democracia, estamos numa autocracia. Já esta semana já se viu problemas com imprensa dinamarquesa e vai-se repetir, quer com visitantes, basta ver um bocadinho mais. A tolerância é muito reduzida, é muito, muito pouca por parte das forças de autoridade. Do ponto de vista da economia em si, obviamente que tudo isto impacta em todo o tecido empresarial. Agora, se me falares que o turismo, a publicidade, um conjunto de serviços, a construção civil, são aquelas que à partida tu tens obviamente, mais retorno. Particularmente o turismo. Isso, sem dúvida, está ali um conjunto de parque hoteleiro e de serviços que vão ter que ter a criatividade necessária para rentabilizar no futuro. Agora, não acredito que tenha sido o drive motivacional, não tenha sido económico, tenha sido primeiramente político e a questão económica tinha que ser uma necessidade. Mas a principal questão foi política. Uhum. Pedro, o tema da corrupção também acabou intrinsecamente ligado à organização deste Mundial. Há até uma série muito recente sobre a forma como as escolhas foram feitas para a organização deste evento. Já havia também suspeitas em relação à organização na Rússia em 2018. Este tema da corrupção acaba por ser uma mancha para o desporto. É uma mancha e tem um impacto brutal na missão e no objetivo principal, que eu concordo com o Luís, que era realmente promover o Qatar a uma marca global e a ter algum reconhecimento nas comunidades internacionais. Vamos lá ver. E para já a coisa não está a correr bem, porque primeiro há o escândalo de corrupção associado precisamente à questão da escolha do Qatar. Os relatórios técnicos das unidades no terreno eram relativamente negativos no que diz respeito às condições de realizar lá o campeonato do mundo. A própria data ajustada só para este período. Exatamente, há um conjunto de estratégias de adaptação que foram necessárias e que claramente desaconselhavam a escolha do Qatar para fazer esta organização. Ela foi escolhida da maneira que se sabe. Isto meteu o Qatar, sim, nos palcos do mundo, mas também associado à questão da corrupção. Todo este problema da corrupção nasce e mantém-se desde que realmente o futebol se tornou, muito à custa dos direitos televisivos e do sponsorship desde a década de 70, um fenómeno global. Não é? E todas as nomeações, ou quase todas as nomeações desde 74, tiveram de uma maneira ou de outra associadas a questões polémicas. Não é? Logo em 78, com a realização do Mundial na Argentina em plena ditadura, quer dizer, já tivemos vários casos desses, mesmo na Rússia em 2018 também foi o que foi. E tudo isto, eu pergunto-me se a dada altura não se terá talvez um efeito um pouco contrário. Porque uma coisa é certa, não foi pela rentabilidade que isto foi lá feito. Se nós pensarmos, temos, sei lá, 1.300.000, que é as previsões, não é, de visitantes no Mundial, no Qatar. Se acharmos que cada pessoa gasta 300 euros por dia e está lá 4 dias, nós facilmente fazemos umas contas de back of the envelope, como costuma dizer, e estamos a falar de 1,56 mil milhões. Eles gastaram 220. De certeza que não é pela rentabilidade. O retorno, de facto, é muito baixo. É precisamente por isso. Só que qual é o problema e porque é que eu acho que isto pode até correr um bocadinho pior que aquilo que eles estavam à espera? Porque não só ficou aparente as condições em que eles ganharam esta candidatura, como hoje a sociedade é muito diferente do que era há 10 ou 15 anos atrás. Hoje as questões de ESG, de governança, as questões sociais, as questões ambientais, estão muito mais centrais na vida das empresas e das organizações. E não estão apenas porque as pessoas são boas e querem ser amigas do planeta e dos empregados e dos meios em que se envolvem. São-no porque hoje o ato de consumo é um ato político. E isso leva-nos a outra questão, Pedro, porque este Mundial também tem servido para demonstrar os problemas sérios que existem, por exemplo, no Qatar, no que toca aos direitos humanos, e tem havido várias críticas e até o anúncio de algumas ausências deste Mundial por causa desse mesmo problema. Aqui há duas questões que eu acho que são fundamentais nessa parte. Bem, em primeiro lugar, acho que realizar um Mundial numa zona do globo em que não está assegurado o pleno exercício de poderes ou de liberdades que nós, enquanto civilização, consideramos que são fundamentais, acho que é um erro profundo. Independentemente, quer dizer, não há dinheiro que pague a violação de direitos humanos que, do ponto de vista jurídico, não estão assegurados a quem vá a este Mundial.
Estamos a falar, por exemplo, da comunidade LGBTQ+, não sei quantas letras isso vai, mas quer dizer, essa não está assegurado, quer dizer, do ponto de vista jurídico, essa proteção dessas pessoas não está assegurada, e acho que é um grande desfavor ao mundo, se quiser assim, ao mundo apaixonado pelo futebol e à civilização, permitir que isto aconteça, de não ter essas pessoas que possam ir ao Mundial e estarem protegidas. Esse é um ponto. O segundo tem a ver com as condições em que estas obras foram feitas. Eu já nem vou à prática que tem sido corrente, ainda não parou. Juridicamente, só em janeiro de 2020, por exemplo, é que se acabou um sistema em que os trabalhadores, para entrarem no Qatar, e estamos a falar de um país que tem 300 mil de nativos e cerca de 2 milhões e meio de expats, de pessoas de fora que estão lá para trabalhar e que não são residentes permanentes, é preciso também ter isso em linha de conta. Estamos a falar de um país que tinha um sistema de vistos em que os empregadores, não é que patrocinavam os vistos, tinham o passaporte na mão, eles podiam impedir os trabalhadores de sair do país e podem impedir os trabalhadores de ir trabalhar para outra empresa. O que significa o quê? É generalizado no meio, na região e até treinadores de futebol e técnicos nossos. Isto não se sujeitaram a isso. Tudo isto. Eu tive um cliente mesmo na Arábia Saudita que só pelo estatuto que tem disse não. Mas é porque tem muito estatuto para dizer, então não quero, eu vou-me embora. Mas a verdade é que a maior parte dos imigrantes que trabalham naqueles países não tem estatuto e não tem a capacidade para se impor uma coisa desta. Agora vejam, um cliente não é só no Qatar, é naquela zona. Um cliente importante como o do Luís, que sabemos quem foi, tem esse poder. Agora imagina um trabalhador do Bangladesh ou do Paquistão que não tem qualquer poder. Da construção civil, e veja, se ele não tiver o poder de dizer ao patrão, estas condições não são razoáveis, eu quero me ir embora. O patrão faz o que quer. E relativamente a outros direitos fundamentais, basta ver que não há muito tempo foram presos durante, acho que 43 dias, 2 jornalistas dinamarqueses ou noruegueses, já não estou seguro, de forma mais ou menos arbitrária. Nós vamos ter, por exemplo, a Hummel fez um equipamento para a Dinamarca de protesto contra... Quer dizer, eu não sei, ao fim do dia, eu não sei até que ponto, com todo este aumento de awareness e ativismo dos consumidores e das pessoas, até que ponto é que isto realmente cumpriu o propósito que o Qatar queria. Até porque muitas das coisas que poderiam funcionar a favor, todas essas condições que funcionam bem, nós vamos chegar ao Qatar e vai lá haver muita coisa ainda em construção, que não está tudo acabado. Miguel, o Fundo Soberano do Qatar também tem sido muito ativo nos negócios do futebol, é acionista de PSG, tem investido noutros clubes. Isto também é uma forma de lavar a sua imagem, de se afirmar internacionalmente, até por todos os problemas que existem estão aqui a ser descritos. É uma forma de status quo que este universo lhes dá. Sports washing. E a palavra sports washing reflete tudo isso. Deixa-me só conversar aqui um bocadinho atrás, só para dar aqui um complemento à ideia que o Pedro tem. Eu tenho estado a analisar isto, o facto de terem vendido, da FIFA ter vendido simultaneamente a candidatura de 2018 e 2022 para a Rússia e para o Qatar foi um problema. Particularmente o que é que acho que foi a carta que nunca passou pela cabeça das pessoas do Qatar que estavam à frente disto. É que ao excluírem desta forma tão escandalosa a candidatura dos Estados da América, puseram o FBI no terreno. E se há entidade policial no mundo que tem a força e capacidade de derrubar fronteiras, e já foi provado no Armstrong, não é só no futebol, foi no Lance Armstrong, com o CI, com todo o poder que estava envolvido, desde que o FBI quer e se envolve, conseguem derrubar. E eu acho que foi a única coisa mal pensada e mal estruturada ao afastar a candidatura dos Estados Unidos de uma maneira limpa, jogando sujo, puseram as autoridades judiciais e policiais ao mais alto nível alinhadas. E foi isto que aconteceu, que levou à queda de Blatter, que levou a um conjunto de questões. Agora, todo o processo de corrupção da FIFA é uma coisa, passa a publicidade, não sei se vou poder fazer, eu convido as pessoas a verem a minissérie que está na Netflix, que é brutal, altamente explicativa, desde a chegada de João à Avelange, a passagem para Blatter, e agora a tentativa de Infantino, tentar limpar a questão, mas isso é importante para perceber que a questão do futebol e a corrupção está endémica do topo para baixo. Quando nós passamos para determinados países, passamos para determinadas federações, associações e clubes, os princípios são quase os mesmos, só são em microescala e no microcosmo, mas princípios de poder e de influência para chegar a dinheiro é exatamente o mesmo. Agora, em relação ao sports washing, o Qatar tem, como outros regimes, tem claramente usado o desporto e particularmente o futebol pela capacidade de mediatizá-lo e de usá-lo como fim para promover, por um lado, e essa
essa era a parte aceitável, mas por outra, para limpar coisas menos positivas de regimes autocráticos, alguns deles puramente medievais. Eu falo de coisas que eu vi e que eu assisti. Quando estamos a falar de trabalhadores que ficam, eu vi coisas, a trabalhar, não foi no Qatar, mas por exemplo nos Emirados Árabes Unidos, coisas que eu assisti a trabalhar que aos europeus eles toleram, e nós saímos, a pessoas que sejam de países africanos, de países asiáticos, Bangladesh, Paquistão, sei lá, tanta gente, eu vi coisas que não acreditavam que eram possíveis no século XXI. E o sports washing, seja o investimento que está feito num conjunto de veículos e de indústrias de desporto, serve para isso. Ao Braga, e particularmente aqui que toca, nem tudo é saudável, porque há, nomeadamente, eu percebo do ponto de vista da indústria a captação de um parceiro, como é o Fundo Soberano do Qatar, mas mesmo dentro do Braga não é uma coisa unânime. Tu tens adeptos e uma franja de adeptos que levam um bocadinho mais do que à letra a questão do desportivismo e da Carta dos Direitos, Liberdades e Garantias, para dizer assim, esse dinheiro nós não queremos. Percebo do lado do negócio, também percebo e compreendo quem não se revê no seu clube ligado a entidades que promovem determinadas destas questões. E deixa-me só acrescentar aqui uma coisa ainda na questão da FIFA e da corrupção. E isto é um pouco generalizado a todas as organizações, não tem a ver com a FIFA. Tem a ver com os modelos de governança e a importância dos modelos de governança. Porque se os modelos de governança forem maus e os incentivos não estiverem alinhados, aquilo que vai acontecer é que trocam-se as pessoas e voltam a correr-se os mesmos problemas. Foi isso que aconteceu desde 74. E um dos problemas, por exemplo, da governança, é que a atribuição do Mundial é feita por um comitê executivo de 24 pessoas. Não é? Muitas delas estão nomeadas por federações que têm um peso completamente desequilibrado. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. A CONMEBOL tem 10 votos. A CONCACAF tem 30. A CONCACAF inclui as Caraíbas, porque é uma nação, um voto. Turcos e caicos têm tanto peso como o Brasil. E quando nós estamos a falar de federações, muitas vezes, quer dizer, não estamos a falar da Federação Portuguesa de Futebol ou da Federação do Brasil. Não têm peso. Historicamente não têm, nem têm condições económicas. Imagina a vulnerabilidade que é uma federação de futebol de um pequeno país das Caraíbas, que aquilo é mais do que um terceiro andar na rua de cima, não é? Se ter um peso... Bem aliciada, facilmente tomará uma decisão. É muito mais, está numa posição de muito mais vulnerabilidade a este tipo de tentações, não é? Olhando aqui para a questão da substituição das pessoas e do que é que fica das instituições, Joseph Blatter, o antigo presidente da FIFA, já veio aqui assumir o erro de ter sido feita a escolha do Qatar. É tarde demais, Pedro. Não, e é bastante interessante ter referido isso, porque Blatter era contra a realização do Mundial no Qatar. Mas foi graças ao facto de eles se terem chateado, porque uma parte do Comitê Executivo foi subornado precisamente para votar no Qatar e outra parte que já tinha estado em confusões antes era contra. Foi assim que eles se zangaram, e na série que o Luís estava a referir, e foi isso que deu origem a que houvessem pessoas dentro da organização que falassem com a polícia e depois zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades, e foi assim que tudo isto deu à luz. É um erro? Eu acho que sim, é óbvio do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista de termos que realizar o Mundial, por exemplo, no inverno. Quer dizer, no verão não tem eventos concorrentes. No inverno parou o futebol, mas não pararam todo um outro conjunto de modalidades. Estamos a falar na questão da diferença horária, estamos a falar de um conjunto de estratégias de adaptação e de mitigação relativamente à questão climática, à questão, quer dizer, até do calendário, que do ponto de vista comercial, não é? Até suspeito que não sejam assim brilhantes, não é? Uhum. E é sempre bom lembrar, porque o Mundial para se fazer no Qatar não se fez noutro sítio. E isso é importante. Não é? E havia melhores candidaturas do que aquela. Nomeadamente dos Estados Unidos. Miguel, o próprio Blatter assume numa entrevista recente que houve influências políticas que pesaram nesta decisão. Houve mesmo... As influências políticas têm a ver com dinheiro. Tudo isto sempre. No final da última paragem... Vamos ao dinheiro e à corrupção. A última paragem é sempre o dinheiro. E o dinheiro, quando não é o dinheiro, é o poder. E muitas vezes a política tem muito a ver com isto. Tem a ver com o dinheiro que tu ganhas ou fazes ganhar e com o poder que tu tens ou fazes dar. Posso dar um exemplo? Posso? Um exemplo precisamente foi a questão do Platini. Platini foi a favor do Qatar. E o próprio Platini disse que foi chamado a uma reunião no Eliseu, com Sarkozy na altura, em que lhe foi dado a entender que era extremamente importante, em nome do interesse nacional, que o Qatar ganhasse essa proposta. O Fundo Soberano do Qatar estava interessado no Paris Saint-Germain e na capacidade de ter ganho. As influências políticas. Diana, só para terminar, e depois de ter ganho, passado 3 ou 4 meses, o Qatar fez um negócio de compra de aviões, de caças, à França. Há subornos diretos e depois há subornos indiretos. Há contrapartidas diretas e há contrapartidas indiretas. Agora, num mundo tão globalizado hoje, em que a informação flui de uma forma tão... em que a penetração das internets eu não sei até que ponto realmente é que do ponto de vista reputacional isto foi assim tão positivo para o Qatar. Eu acho que se calhar...
Vamos teriam feito as perceber em coisas de breve outra maneira. que o efeito é mais Não, negativo. e durante a competição, vamos Pode ver correr quantas coisas más. manifestações Sim, pode correr. de ativismo vamos ter durante E os às vezes nem jogadores, só- treinadores. E já nem falta coisas que estão organizadas. Eu conheço aquilo. Se, nomeadamente, adeptos ingleses ou alemães, que numa qualquer comemoração pegarem 50, 80 daquela gente que às vezes bebida, pode ser o caos. E as autoridades não estão Não sabem preparadas, lidar. não sabem lidar, porque não estão preparadas para lidar com aquilo, e pode correr de forma tranquila e ordeira, ou passa rapidamente para uma coisa muito repressiva e muito opressiva. Pedro, para fecharmos esta conversa também, que já vai longa, o que é que podemos esperar do desempenho da Seleção Nacional no meio deste turbilhão também do Mundial no Qatar? Pá, sabes que eu vi duas seleções com Fernando Santos. Vi a seleção da Liga das Nações e vi a seleção do resto de tudo. E na Liga das Nações, quando parecia, pelo menos foi a impressão que eu tive, que não havia aquela pressão toda, a seleção assumiu, teve a altura das suas responsabilidades Jogou em a termos bola. de termos os melhores jogadores do mundo. Temos dos melhores jogadores do mundo, quer dizer, não há, pode haver uma seleção ou outra que Mas posição a Liga posição das seja Nações, os sistematicamente outros melhor. não olharam para aquilo como nós olhamos. Pronto, mas nós assumimos o jogo, nós pegamos na bola e dissemos, nós somos bons, vamos para cima deles, queremos assumir o jogo, vamos assumir a responsabilidade que temos do nome que temos. E Portugal jogou dos futebols mais atraentes que eu vi até hoje. E depois vejo a seleção das fases finais, em que se vê um futebol muito mais pobre, uma seleção se calhar com muito mais medo de estar à altura daquilo, da responsabilidade e da capacidade que tem. Jogar muito na contenção, jogar muito recuada, sem grande ambição de mandar no jogo. E isso é que eu gostava de ver finalmente, e se calhar Fernando Santos terá aqui provavelmente a última, ele tem contrato até 2024, mas não sei se irá cumprir, não sei, não faço ideia, mas independentemente disso, poderá ser se calhar, se não cumprir a última grande competição que estará à frente da seleção, e eu acho que seria muito bom se pudesse despedir, deixando na memória dos adeptos um futebol cativante, de ataque, à altura da responsabilidade, da qualidade e do nome dos atletas que a compõem. Miguel, Fernando Santos também tem estado nas bocas do mundo pelos piores motivos, e a questão do contrato que fez com a Federação e que levou o Fisco também a atuar e a olhar para aquele tipo de contrato. Miguel, tem levantado esta questão da falta de transparência na Federação Portuguesa e da forma como este caso foi conduzido, como o contrato foi montado. Isto também é um peso que pode marcar o desempenho da seleção. E depois de tudo isto também temos o peso Cristiano Ronaldo. Sim, nada neste momento está a ajudar. Agora, seja por isto do Qatar, seja por causa da passada Federação, até te vou dizer que se calhar este Mundial é daqueles que menos interesse tem despertado por um conjunto de coisas que não me agradam. Enquanto cidadão não me agradam, enquanto português não me agradam. Não me agradou sequer ter visto o Primeiro-Ministro a fazer também um sports washing da coisa, que é sentar-se ao lado do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol numa bancada para se deixar-se filmar e fotografar, para perceber, dar esse apoio sinal, ou dar um abraço muito sentido ao treinador nacional. Com um Primeiro-Ministro que tem os seus funcionários do Ministério das Finanças a investigar e a trabalhar, é uma falta de cortesia, no mínimo, e falta de lealdade, e uma não necessidade. Não tem necessidade de se expor daquela maneira, e esta colagem dos políticos a tudo isto nada ajuda. Porquê? As pessoas que estão e que fazem estas coisas sentem-se protegidas, e como se sentem protegidas, não se sentem desincentivadas, e nada disto corre para o sentido que deve correr. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer em relação à inspeção que está a ser feita, e nomeadamente ao inquérito que penso que já está a correr no Ministério Público. Agora, nada daquilo para mim, enquanto jurista, faz sentido. Eu trabalhei em planeamento fiscal durante quase uma década e meia, sei qual é a diferença entre ilisão e abuso, e aquilo não parece de fora. Há muitas coisas que eu ainda não ouvi respondidas, que a Federação não respondeu, não sabe, não quer responder, e acho terrivelmente errado continuar-se a fingir, a passar ao lado, e depois lá para janeiro, depois do Mundial passado, logo se resolve. Como se o futebol fosse mais importante do que aquilo que é a imagem de todos nós aos olhos do cidadão. Não concordo com isso. Muito bem. Está assim encerrado mais um videocast do Advogado do Diabo. Esta semana de olho numa área menos habitual. Pedro Brinco, obrigada por teres juntado de novo a nós neste episódio, e obrigada, Miguel, por mais esta análise. Até para a semana.